Vamos lá, painel C. Agora eu vou chamar os componentes do painel C, mas antes eu vou falar sobre o nosso tema. Nosso tema é a bola da vez, consignado privado. Quais são os cuidados e as oportunidades desse mercado que tanto está crescendo? Em primeiro lugar, eu quero chamar aqui, ter o prazer de convidar a nossa primeira debatedora, Juliana Freitas, fundadora e CEO da Bull. Quero uma salva de palmas para Juliana. A Juliana é empreendedora do setor financeiro, foi fundadora e CEO da Forte Brasil, companhia que foi vendida em 2025 e atualmente ela lidera a Bulltech, plataforma full service de infraestrutura para crédito consignado. Na sequência, eu quero ter o prazer aqui de chamar o José Tosi, CEO da WIT Business. Quero uma salva de palma aqui para o Tosi. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Com mais de 30 anos de experiência no setor financeiro e atuação, tá tudo bem? E atuação relevante na evolução da infraestrutura de pagamentos e créditos no país, ocupou posições de liderança em instituições financeiras de grande porte e em empresas de referência no setor de meio de pagamento, crédito ao consumo e serviços financeiros no Brasil e América Latina. E, em terceiro lugar, nosso mediador, que já ocupou o seu lugar aqui, Vitor Loyola, Board Member and Advisor, profissional com quase 30 anos de experiência no mercado financeiro, ocupou posições C-level em organizações como Citi, Barclays, HSBC Experience na área de crédito e geriu unidade de negócio. Foi sócio fundador da fintech Consiga Mais, posteriormente adquirida pela Neon Pagamentos, do qual é sócio. Hoje, exerce a função de conselheiro e também é empreendedor em algumas frentes de negócio. Uma salva de palmas para o Vitor Loyola. Gente, boa discussão? Só para curiosidade, a plateia nos ouve? Porque é estranho, né? A gente viu um certo ruído e parece que ninguém está te ouvindo. Bom, vocês estão nos ouvindo, né? Muito bom. Bom, satisfação estar aqui com vocês. Nossa conversa será sobre consignado privado, essencialmente. Produto da moda, a nova onda no mercado de crédito. Como todo mundo sabe, há alguns meses, talvez quase um ano, houve uma regulamentação nesse mercado em que essencialmente foi desintermediado o produto consignado privado que nasceu junto com o consignado público na primeira década desse século. Ele nunca escalou tanto quanto o seu primo público, porque ele requeria o convênio com a empresa antes de você chegar no colaborador. E esse convênio com a empresa acabava gerando uma dificuldade comercial em que muitas empresas, principalmente as menores, não tinham acesso ao produto e você não, como consequência, não tinha a mesma escala que você obtinha no produto público. E aí, meados do ano passado, o governo acabou criando um processo em que a necessidade de estabelecer o convênio comercial com a empresa deixou de ser uma realidade e esse negócio passou a ser também um B2C, tal qual outros produtos de crédito. Desde então tivemos uma escalada bastante grande, um produto que tinha uma carteira de 40 bilhões de reais, 10 vezes menor do que o consignado público. Hoje já tem uma carteira superior a 100 bilhões, vem crescendo de maneira muito intensa. Ele, diferentemente do consignado público, ele não tem uma garantia tão forte, porque sabemos que o colaborador sai da empresa e quando ele não tem mais o vínculo, a garantia de pagamento cessa. Existem fatores mitigantes, que é quando ele voltar a se empregar, volta o desconto na folha. De qualquer maneira, ele é um produto que tem mais risco, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso, mas ele é o produto, a nova onda do crédito. E eu queria abrir aqui com o Tosi, que tem anos de janela e já viu várias ondas. Já viu várias ondas de crédito irem e vir, já viu o nascimento do cartão de crédito, já viu o financiamento de automóvel,
já viu consignado público, enfim. Temos agora o consignado privado, que de fato era um produto que tinha sua escala meio que represada pela regra anterior. O que você tem a dizer, Tosi, sobre as idas e vindas, ou sobre o fato de ser o produto do momento, as armadilhas que os novos entrantes, e não são poucos, tá? Tem mais de 80 players cadastrados e atuando hoje junto ao e-social lá, enfim. Tem muita gente entrando no mercado. Quais são as armadilhas que um produto novo de crédito pode oferecer a quem está atuando e a quem está tomando? Bom, como você disse, esse é um assunto novo no mercado por conta do crescimento acelerado que está acontecendo. Você tem nesse último ano alguma coisa em torno de, dependendo do dado que você pega, de 140% a 150% de crescimento de carteira nesse último ano, né? Que é coisa para danar, principalmente quando você está falando de crédito. O que denota para mim que tem muita gente confiante, acreditando que porque é consignado, o risco é totalmente controlado. E não é o fato. É um produto bastante diferente do consignado público, por uma razão muito simples, para ficar em uma só, que é a estabilidade do emprego, né? E também a estabilidade no emprego do INSS e do aposentado, né? Eu sou aposentado e acho que eu não vou mudar esse status enquanto estiver vivo, portanto, né? É um empréstimo seguro. O ponto é que eu acho mais interessante desse produto, aqui pensando muito mais no impacto na sociedade e no sistema financeiro, é na redução de preço de empréstimo pessoal como um todo, né? A plateia, eu estou vendo, é bastante jovem, talvez vocês não se lembrem que há não muito tempo atrás não existia banco comercial que fizesse empréstimo pessoal. Isso era um assunto para as financeiras. Depois se tornou um assunto para as empresas de cartão de crédito. E, finalmente, os bancos perceberam que eles têm um mercado e que eles têm condições, têm dados, têm base de dados, têm conhecimento, têm modelos, e eles descobriram que tinham condições de oferecer empréstimo pessoal a preços muito mais interessantes do que acontecia tanto em cartão de crédito quanto nas financeiras, né? E dominaram o mercado e cresceram muito. Consignado privado, acontecerá um fenômeno parecido, né? Porque os grandes bancos, boa parte deles, eles já saem com a vantagem de ter a conta corrente daquele empregado, CLT, em algum lugar. Além disso, como ele tem tamanho e tem conhecimento suficiente, ele mais rapidamente saberá modelar. E isso vai tirar um pedaço bastante grande da lucratividade que o pessoal está experimentando hoje no consignado privado, porque terá fatalmente uma pressão para a taxa de crédito mais barata do que está sendo praticado hoje. A taxa média tenderá a cair, né? O que é bom para todo mundo. É bom para o consumidor, para a pessoa física, é bom para o sistema financeiro, é bom para todo mundo. Muito spread é algo que convida a muita estupidez, entendeu? Quando o jogo fica mais apertadinho, todo mundo tem soluções que ficam cada vez melhores, né? Então, acho que isso
é um caminho. Dito isto, tem um outro aspecto que é o tamanho do mercado. Enquanto você tem mais ou menos 50% dos aposentados e também perto de 50% dos servidores públicos participando do modelo de empréstimo consignado, você tem aqui no mundo do privado alguma coisa que está na casa dos 4%. É mais do que razoável entender, até porque tem uma concentração muito maior de baixa renda no mundo privado do que do servidor público, por exemplo. Então, é mais do que razoável você entender que esse mercado tenderá, esses 4, 5% de hoje, tenderá a crescer continuamente e a uma velocidade maior. Então, decididamente, eu acho que ainda tem muita oportunidade para todo mundo e é um produto que veio para ficar, porque ele efetivamente incomoda o pessoal do juro alto. A má notícia é a turma que entrou, porque imagina que esse é um consignado que pode ter juro alto, vai se decepcionar um pouco em muito pouco tempo, eu acho. Inclusive, já houve um cap de preço por conta disso, né? A gente vai falar desse cap daqui a pouco. Juliana, você foi uma empreendedora de sucesso no mundo do cartão de crédito. Você montou o seu negócio, enfim, depois vendeu o seu negócio do cartão de crédito. E aí você foi atraída para o mundo do consignado privado e hoje está com uma empreitada nessa área. Queria que você falasse para a plateia o que te fez, quais foram os bullet points que te levaram a decidir por uma nova empreitada no mundo de crédito e a adoção exatamente desse produto. E quais são os principais, nesse breve período que você já está experimentando essa jornada, quais os principais desafios que hoje você visualiza no seu dia a dia como empreendedora, navegando no mar do novo produto consignado? Vamos lá, boa tarde, pessoal. O primeiro ponto, tá, Vitor, é o seguinte, é que depois que eu terminei a minha primeira empreitada, a primeira coisa que eu pensei é que eu não ia mais trabalhar com crédito. Mas eu acho que, como muitos daqui que estão nesse evento, né, eu acho que crédito é uma coisa que entra na sua vida e depois é difícil de sair. Quando eu estava concebendo a Bull, né, a gente criou a Bull por identificar um problema no mercado. Muitas empresas, né, tentam fintechizar suas operações, como se chama, né, porque acham que o ouro está ali na fintechização, o ouro está ali nos juros, na carteira de crédito. Muitas empresas tentam lançar um segundo produto e levam muito tempo para lançar aquele segundo produto. Então, a Bull veio exatamente para resolver isso. A gente criou uma infraestrutura plug and play que une inteligência de crédito e operação. Ou seja, você consegue, com um único fornecedor, resolver todo o problema, desde a esteira de crédito, com a inteligência de crédito e a operação de crédito. Quando a gente estava concebendo a Bull, foi exatamente no período que teve a nova regulamentação. E eu acho que para qualquer empreendedor, para qualquer executivo que se ver um mercado se abrir como ele se abriu, né, um mercado que era de 40 bi, a tendência é chegar a, no mínimo, 300 bi, e que saiu de 40 bi a 120 bilhões de carteira em um ano. Realmente aquilo que parece música para o empreendedor, né, se confirmou. E a gente tem aí apoiado diversos parceiros, diversos clientes lançando o seu produto de consignado privado. Tá? Então, acho que o que mais me chamou a atenção foi tudo que a gente falou aqui, como o mercado foi extremamente destravado. E a velocidade disso, confesso que foi maior do que eu pensava.
Outra coisa que me atraiu é que, vendo esse produto, claramente para mim era um produto que requer análise de crédito. E requer análise de crédito da pessoa física e da pessoa jurídica, né? E eu acho que foi isso que eu trabalhei a minha vida inteira. Então, eu vi muito as operações, né, como você falou, tem mais de 80 operações, a gente vê muitas operações que talvez não estão vendo na profundidade os riscos inerentes a essa operação. A gente esquece muitas vezes que o turnover no Brasil é 50% ao ano, né? Então, quando a gente tem um produto atrelado à folha de pagamento e que 50% dessas pessoas trocam de emprego em um ano, ou seja, em 2 anos, 100%, você pegar a média burra, digamos assim, 100% da população troca de emprego em 2 anos, né? Então, isso requer uma análise de turnover, de reemprego, muito grande. Eu acho que o primeiro susto também grande do mercado foi relacionado a problemas operacionais, problemas relacionados à PJ. Então, aqui a gente tem que olhar, né, a empresa, a gente tem que olhar a pessoa física, a gente tem que separar o que é risco mesmo, o que é problema operacional, a gente tem que olhar o turnover. Eu acho que é algo diferente do que o mercado navegava, seja o mercado clean, ou seja, muito do mercado, talvez, ali de consignado público que migrou para esse mercado sem olhar de uma forma mais profunda esses riscos inerentes. Muito bem. Agora, a gente viu recentemente que foi estabelecido um cap de preço no produto. Eu, particularmente, eu sou conceitualmente contra intervenções do governo no mercado. Mas o que você via nesse produto, depois de lançado, você de fato via alguns abusos, né? Você tendo casas cobrando do 8, 9, 10%, mais o seguro, mais o que, você encontrava casos de cobrança de 12, 13% ao mês num produto consignado, tudo bem, não é o consignado público e tal, mas fatalmente isso não é produto de crédito. 12% ao mês não é produto de crédito. Você não está fazendo crédito aí, é quase com a exploração. E aí, por conta disso, surgiu agora o cap que está ao redor, se não me engano, de quase 6, né? 4,98 Mais mais 1% mais 1%. adicional. Quase 6%, que fez com que muita gente que estava muito fora tivesse que se readequar e começar a avaliar o risco das operações de verdade, né? Porque crédito a 12%, você não precisa de área de crédito. Eu tenho 2 perguntas aqui. Uma mais conceitual para o TOSS e uma outra mais operacional para você, Júlio. A conceitual para o TOSS é a seguinte. Nós não temos jeito, porque se deixasse solto, ia continuar o pessoal cobrando 8, 9, 10%. Meio que quase que uma agiotagem, desculpe a palavra. Nós não temos jeito, nós precisamos de uma babá para colocar um cap, é isso? Assim, porque, na verdade, você colocar um cap, quer dizer, se eu não colocar o cap, vai ter gente explorando e jogando a 10. Nós não temos jeito, é isso? Nós precisamos sempre de uma babá? Essa é a pergunta para o TOSS. Eu acho que tem jeito, sim. Só que vocês aqui não vão ver, né? Aí, mais do que uma geração para isso ser resolvido. Agora, a diferença básica, se vocês olharem, todos vocês acompanharam a discussão de tabelar o rotativo do cartão de crédito e saiu lá uma regrinha absolutamente esdrúxula que incentiva o cara do cartão de crédito a rolar 3 vezes a sua fatura para aí sim pagar juros decentes por causa do cap do 100%. Certo? Que obriga o banco, o emissor, a dar um jeito de fazer aquela dívida caber, né? O ponto positivo que eu acho aqui é o amadurecimento sobre como foi estabelecido esse teto no consignado privado, né?
ele é um teto que se movimenta. Então, dependendo de coisas como que risco for, se por acaso esse ambiente ficar muito mais arriscado, a tendência é esse teto ser pressionado e sair dessa média de 4 e chegar lá no 5, 5 e pouco, e vice-versa, né? Depende muito agora do mercado. Se um cara que estava cobrando 8% e estava feliz, porque tinha uma margem muito grande, se ele reprecificar essa carteira e ainda assim tiver um ROI de, sei lá, 30%, ao invés dos 60% que ele poderia ter, se ele for inteligente, ele vai reprecificar a carteira, ele vai se posicionar melhor, né? Uma outra coisa, por exemplo, sim, esse produto ele é arriscado, mas você tem que entender que isso é uma maratona, não é uma corridinha de 100 metros. E, portanto, se você tem espaço, ainda tem a questão do fundo de garantia, como é que se vai sair alguma coisa aí, mas imaginando que o cara perca o emprego e não consiga e fique um saldo devedor, se o dono desse negócio for paciente e fazer refletir isso na quantidade de dinheiro reservado, né, para a perda de crédito, né, no provisionamento, e deixando, portanto, toda a gordura daquele cara e esperando ele arrumar emprego de novo, né, ele tem uma chance muito grande de conseguir uma recuperação saudável, né? Então, tem muitas coisas que vão acontecer ao redor da temática precificação no consignado privado, que nunca será um produto de preço exorbitante, né, e que tem incentivos para você selecionar um pouco mais, né? Mas o fato concreto é que se você não tiver uma válvula onde o dono dessa carteira possa se movimentar, a tendência é diminuir esse crescimento. Porque, de novo, quem pega esse empréstimo, a maior parte deles, estão concentrados nas primeiras faixas do salário mínimo. Eu não sei exatamente qual, mas, sei lá, pega a que você quiser. As primeiras 3 faixas, ou as 5, até 5 salários, mas é por aí, né? E esse é o pessoal que tem mais turnover. Portanto, administrar bem, entendendo o que é a perda esperada e não a observada, e trabalhar adequadamente esse provisionamento, é um ganha-ganha, entendeu? Mais do que no mundo de cartão de crédito, por exemplo, que hoje é um perde-perde. Muito bem. Juliana, ainda sobre essa questão do cap, como você está liderando uma operação, então a gente já esperava que isso viria, né? Dados os abusos que alguns players estavam cometendo, certamente ele virá, um dia vai chegar o cap. E ele chegou meio numa situação ainda, as regras não eram muito claras, etc. Mas de fato, todo mundo teve que se mexer, porque invariavelmente um percentual dos bookings foi impactado. Como que foi a readequação interna, já que você trabalha como marketplace, mas você está elaborando seus próprios critérios de aquisição, suas regras e tal? Como foi a sua readequação? O que mudou para você agora? Falou assim, olha, agora eu tenho teto. Obviamente vai ter cliente que antes você conseguia trabalhar com a taxa maior, que com uma taxa menor talvez não seja rentável, e você vai diminuir sua aprovação. Mas de maneira geral, como foi a sua readequação às regras do jogo agora com o teto máximo? Vamos lá, acho que a primeira coisa é, ok, todo mundo pensava que viria o teto, mas também não vou entrar no mérito se
também concordo um pouco com o Vitor, sempre intervir dessa maneira não seja tão positivo, mas muitas vezes pode ser necessário. Mas o primeiro ponto que eu acho que chama a atenção foi a forma, tá? Eu acho que a forma que foi feita, sem nenhum aviso, sem deixar claro também qual era a taxa, eu não acho que seja a Foi, melhor foi maneira. por experimentação Foi por que a turma experimentação. descobriu Não sei qual era a taxa. que as pessoas sabem aqui, se foi testando até que alguém descobriu que era 4,98. E também, então, as fórmulas não ficaram tão claras assim, tá? Então ainda é nebuloso. É, mas também eu acho que não vão vir muitas surpresas para frente. Eu acho que dado ali o susto, né? A primeira coisa, a gente que trabalha com inteligência de crédito, com dados e que tem muita responsabilidade sobre a carteira que a gente está construindo junto com os nossos clientes, o primeiro momento foi recuar a taxa de aprovação, tirando aqueles clientes que estavam acima do teto, tá? Onde, a priori, tem imediatamente uma queda na aprovação. Passado os dias, tá? Agora a gente já passou um mês praticamente, né? Um mês e um pouquinho. A gente foi fazendo um dever de casa mais rápido, talvez a gente deveria ter feito, onde a gente recuperou parte dessa aprovação, tá? Outra parte a gente não recuperou e não vai conseguir recuperar. E talvez essas sejam as pessoas que estejam realmente, que não devam ser contempladas por esse empréstimo, porque pode até complicar a vida delas, né? Porque eu acho talvez, não sei, na minha mente, eu penso também que o governo quis diminuir o superendividamento de uma parte ali um pouco mais fragilizada da população. Então, acho que tem uma parte que, na minha opinião, não tem como voltar a se dar crédito para aquela parte, você olhando a inadimplência futura versus Na a verdade, esse taxa. pessoal precisa de acordo, né? É outra coisa, é isso. Renegociar a dívida de alguma outra maneira. Então, eu vejo que talvez, né, junto ali com o desenrola, não sei se é um pensamento do governo, não, deixa eu ficar essa população aqui realmente de fora, que não faz parte. Mas isso quem fez foram as pessoas que têm consciência e sabem gerir uma carteira de crédito. Não foi geral. Teve gente que simplesmente está deixando essa população entrar mal precificado e que em breve nós vamos Aí é uma ver. bomba relógio, né? E em breve a gente vai ver exatamente carteiras de crédito deteriorando, que isso gera um mal-estar no mercado, que começa a desacreditar no produto. Então, eu acho que ainda vem aí uma ressaca por causa dos 120 milhões, bilhões que foi colocado no mercado, por falta, talvez, dessa gestão de crédito. E eu acho que aqui é algo que a BUL tenta se diferenciar, né? Quando isso aconteceu, o que a gente mais falou internamente para os nossos clientes agora o que a BUL faz, que é exatamente agregar inteligência e dados, faz diferença. Porque quando você falou, você está precificando a 10%, a 11%, a 12%, inteligência de crédito, usar dados, buscar algo diferente, não precisa, né? Agora é um jogo onde crédito faz parte, né? Você está agora gerindo um portfólio de crédito que precisa ser bem administrado. A escassez te torna mais inteligente, né? A fartura faz você desperdiçar muita coisa. Agora, uma pergunta um pouco mais conceitual, Tosi, para você, porque nesse mercado em particular a gente tem uma novidade em relação aos outros produtos, que você tem muito player fazendo funding próprio via FDICs. Você não precisa ser um banco, inclusive os grandes bancos até estão num modo deixa eu esperar para ver, eles não precisam entrar pesado. Provavelmente quando a maré baixar eles vão entrar. Mas você tem muito play. Desses 80, boa parte deles opera via FDIC. Você tem o funding de terceiros, faz tudo via CVM, etc. Mas essa operação tem uma característica, ela é menos regulamentada que os bancos. Os critérios de provisionamento não são tão estritos
e eventualmente você pode ter surpresas de maneira muito mais rápida, né? Porque a gente sabe que os bancos estão sujeitos a uma regulação muito mais estrita. Por outro lado, esse mercado proporciona que você possa ter muitos players. Você não precisa ser um banco para operar, o que é fantástico. Você é um pouco que você quebra o monopólio, né? Como você enxerga o equilíbrio dessas forças para o futuro? Esse Olha, mercado de FDIC versus bancos, né? para quem tiver interesse nessa questão do crédito privado, o corporate credit, esse mundo dos FDICs, na Folha de domingo, ou de segunda-feira, ou de ontem, não, foi de domingo, saiu um artigo muito bom da Ana Paula Vescovi, acho o sobrenome dela, que é a economista-chefe do Santander. Um artigo muito esclarecedor sobre o momento do mercado de capitais, que é quem alimenta tudo isso, né? E nesse artigo ela discute a questão do mercado de capitais está chegando na sua maturidade e todos os cotistas começando a perceber que o mar não é tão azul assim, entendeu? Então tem muitos FDICs que já começam a encontrar dificuldades de ter o retorno que se esperava na cota que foi estabelecida na negociação, né? Porque os spreads têm caído por N razões, né? À medida que um desses 80 deixa de aprovar, diminui a taxa de aprovação, tem do outro lado um FDIC que está remunerando um pedaço do seu capital a um preço muito menor do que aquele que o cotista está esperando, né? Então, é um mercado, e também este mundo das fintechs tem experimentado muitas vezes, e eu tenho encontrado algumas desesperadas buscando funding, porque o FDIC que está suportando a operação deles já disse, olha, o meu compromisso contigo é esse, não tem grana nova. A grana nova, no preço que você está trabalhando não é o que me interessa, né? E o cara tem que começar a rebolar de novo para conseguir alguém que vá aceitar essa precificação nova. Tudo isso, para mim, é extremamente positivo. A gente está... Crédito, gente, no Brasil, a pessoa física, é fenômeno da, sei lá, década de 80, 1980, 85, né? Não vamos esquecer que quando eu entrei no mercado de cartão de crédito, o total de cartões de crédito da Credit Card eram 85 mil cartões no Brasil. E a Credit Card tinha perto de 90% de market share. Certo? Hoje você vai olhar nos indicadores do Banco Central, você tem alguma coisa perto de 280 milhões de cartões ativos. Você tem mais cartão de crédito por CPF do que por indivíduo do que o mercado americano oferece, né? Então, enquanto a média dos últimos 10 anos nos Estados Unidos diminuiu, no Brasil aumentou, porque a oferta de crédito dos FDICs, né, do mercado de capitais, foi muito forte e deu uma força, uma energia muito grande para essa turma de um produto, né? Eu faço a fintech, eu sou um produto e aposto que aquele produto vai dar certo, né? E foi muito bom. De uma maneira ou de outra, tem sucessos estrondosos aí. E, mais do que isso, forçou os bancos tradicionais
a se movimentarem, a melhorar a sua oferta. E tudo isso traz ganhos para todos nós, o mercado como um todo, né? E é uma tendência, eu acho que essa ideia de mercado de capitais agora, que está mais maduro, entrar numa roda viva e os bancões começarem de novo a se interessar por essas coisas, vai dar uma vitaminada em todo o mercado e a preços menores, né? É inevitável. Um mercado do tamanho do nosso, com 100 milhões de consumidores de algum tipo de crédito, né? Não tem outra alternativa do que cada vez mais a gente conseguir cortar um pedacinho do spread de todo mundo. E não tenha dúvida que tem muito espaço. Porque hoje no Brasil, o Vitor não falou assim, mas o que ele quis dizer é que, cara, você quer crédito barato, procura um agiota, porque no sistema financeiro ou de fintech você não verá, né? Mas isso está mudando. Juliana, no teu caso específico, falando agora como empreendedora nesse produto novo, um produto que está crescendo 3 vezes em um ano só, etc. A gente sabe da escalabilidade que ele tem, deve continuar nessa atuada. 3 coisas que te tiram o sono. Só 3, pode ser mais. Você seleciona as 3. As 3 que mais te tiram o sono. Fala assim, eu estou no meio dessa confusão. O que te tira o sono? O que me tira o sono, uma das coisas tem a ver com o que a gente acabou de falar aqui, né? O que o Tosse acabou de falar sobre mercado de capitais e FDICs e etc, tá? Na minha experiência anterior, na Forte Brasil, o mercado de capitais foi fundamental para a nossa história. Agora, na Bull, que a gente está construindo com os nossos clientes, FDIC também é fundamental. Mas o mercado de capitais, o mercado financeiro como um todo, eu acho que a gente sabe muito bem, ele muitas vezes é muito temperamental, né? Então, no início, né, desse produto, a gente viu um verdadeiro apetite extremamente agressivo de alguns players e do mercado de capitais. E isso, às vezes, gera uma ressaca, e essa ressaca não separa o joio do trigo, tá? Desde o começo, a Bull, a gente vem exatamente até se demonstrando junto aos FDICs que nós queremos ser exatamente essa governança que leva para eles, através dos nossos clientes, uma carteira saudável. Mas, muitas vezes, quando a gente vê um problema específico em um FDIC, aquilo ali contamina o mercado. Eu acho que a gente já viu mercados travando. Quando aconteceu Americanas, nem se fala, mas outros casos, muito pontual em um mercado, isso contamina. Então, isso me tira o sono. Ou seja, se uma parte desses 80 players fizer uma besteira grande a ponto de causar um rebuliço, os outros podem pagar o preço. No longo prazo é bom, porque ficam os bons. Certo. No curto prazo, você tem aquele medo ali do mercado, né, que nunca não é positivo. O outro ponto apesar de acreditar que o governo quer continuar com a linha de crédito, com o consignado, que realmente conseguiu se comparar a taxa de consignado com as outras taxas de cartão de crédito, de crédito pessoal, né? A gente está falando em média no cartão de crédito é 15%, e a média do crédito pessoal é 8%, e aqui a gente está falando em torno de 3,5% do consignado. Mas eu acho que é importante deixar claro aquela fórmula que foi lá estabelecida há um mês atrás. Eu acho que é importante deixar ela mais clara. Eu acho que isso vai deixar o mercado mais consciente de toda a regra do jogo. Acho que parte da regra do jogo
precisa ser é, é, esclarecida. A outra coisa que tira o sono de quem está no dia a dia um pouco dessa operação, tá? É algumas coisas relacionadas ao DataPrev. Não podemos deixar de falar aqui, né? Acho que você conhece aí, Vitor. Muitas vezes, né, a gente tem inconsistências, a gente tem arquivos que não chegam, a gente tem uma parte operacional ainda que leva um custo para a operação, que muitas vezes a gente adivinha ali na hora, descobre esse é um produto que tem um back-office completamente diferente dos outros produtos de crédito, que tem uma complexidade operacional muito grande mesmo. Até por causa dessa comunicação aqui com o DataPrev. Então, muitas vezes o DataPrev tira o sono durante o mês. Tá? Então, acho que esses 3 pontos são pontos aí fundamentais. Muito bom. Agora, vou falar um pouquinho da cobrança desse produto. Porque aqui nós estamos falando de um cliente que, em condições normais, não será inadimplente, porque ele terá o seu débito que vai cair automaticamente, mas a hora que ele perde o emprego, ele tende a ser um cliente muito pior do que outros inadimplentes de outros produtos. E a cobrança aqui também se dá no aspecto operacional, porque muitas vezes o cliente não está inadimplente, o problema é operacional, que a empresa não repassou, ou um problema do DataPrev. Então aqui há alguns desafios do ponto de vista de cobrança que eles são muito particulares desse produto, eles não existem em outros, né? E como ele está começando, está todo mundo aprendendo agora, on the job, né? Aqui especificamente para você, Juliano, o que você aprendeu já sobre a cobrança desse produto que não tem nada a ver com o que você já tinha visto em cartão de crédito? Vamos lá. Primeiro é a cobrança relacionada à pessoa jurídica, né? Apesar de ter melhorado, tá? Foram feitos alguns ajustes de que poder pagar a guia do FGTS com atraso, aplicar possíveis multas no caso de você escriturar e não repassar. Então, o número melhorou. O número relacionado à inadimplência à pessoa jurídica melhorou. Mas chegar a essa pessoa jurídica naquele setor pessoal, que dentro daquela folha tem várias outras instituições cobrando também, aí tem uma complexidade operacional que todo mundo está tentando aprender. Do outro lado, né, que no longo prazo vai ser a maior inadimplência desse produto, é o turnover, né? E o turnover, quem já trabalhou com produto clean, né, sabe que quando você está lá na ponta da cobrança do produto clean, uma das grandes justificativas de não pagamento é porque perdeu o emprego, né? Então, você tem uma massa ali da sua carteira representativa que perdeu um emprego e que nós já sabemos que essa massa é mais difícil de pagamento. Mas a boa notícia eu disse, né, que 50% de rotatividade, as carteiras sadias vão rodar abaixo disso, né? A gente tenta rodar abaixo de 50%, tem que rodar abaixo de 50%, mas a boa notícia é que, por exemplo, na nossa carteira a gente já vê 50% daquelas pessoas que perderam o emprego se reempregando. E essa dívida vai junto com a carteira de trabalho e vai para o novo emprego. Então, acho que tem muito a ver com o que o Tosi falou há pouco, né? Aqui é uma PDD diferente. Aqui você tem uma PDD do turnover, mas que boa parte dessa PDD volta porque realmente tem um reemprego e o reemprego funciona de uma maneira correta. Tá? Então, aqui é uma tratativa diferente. Não sei se para esse público, né, que está aqui sem emprego, se você vai fazer o mesmo nível de cobrança muito forte versus outras carteiras. Ou você vai começar a tratar ele como, deixa eu esperar aqui um reemprego, apesar de não precisar cobrar. Tá? Mas eu acho que eu já vejo essa boa notícia de uma carteira de 50% que perdeu o emprego tendo um reemprego. Então, acho que você tem que, para cada tipo de cliente, de tomador ou de CAPJ, você vai fazer diferentes cobranças.
o que... Queria só pegar esse gancho que a Juliana está falando, que isso, para mim, mostra uma vantagem de quem está entrando nesse negócio nesta época aqui, né, nesse mundo novo. Esse jogo do crédito consignado privado, mais do que qualquer outro, será melhor, terá melhor preço, terá melhor desempenho na carteira, aquele emprestador que efetivamente sabe trabalhar com modelos, sabe trabalhar com bases de dados, sabe modelar adequadamente todas as nuances que existem, porque a perenidade é, de alguma maneira, tão boa quanto a do servidor público, né? E o servidor público, cada vez mais, os bons que ainda têm garantia de emprego o resto da vida, estão passando para o INSS. E a pressão do consignado privado, do consignado público, a funcionários públicos, vai se deteriorar um pouco também, porque já não tem aquela mesma estabilidade do passado. Então, o nome do jogo aqui é modelagem. E modelagem que implica fortemente em modelos financeiros para você interpretar o seu DRE ao longo do tempo e não no trimestre. Tem que ter gordura na PDD, tem que saber fazer tudo isso para sair lá na frente. Muito bom. Bom, estamos terminando aqui, 2 segundos, 1 segundo, terminou. Na verdade, temos um produto que ele é diferente porque ele envolve elementos de pessoa física e também alguns componentes de pessoa jurídica, né? Análise da PJ, de turnover, temas operacionais. Ele é um produto, apesar de estar no mundo do crédito ao consumidor, tem alguns elementos que não estão presentes nos demais, né? Então ainda tem uma barreira, acho que tem uma estrada ainda muito longa aí. Certamente vai atingir os 300 bi de carteira, então tem uma... Esse era o ponto que eu ia falar. A gente está falando disso tudo, mas eu acho o produto fantástico. Eu acho que traz muito benefício para o trabalhador. E eu acredito que vai implantar as garantias agora, acho que muda jogo, né? Eu acredito sim que vamos chegar aos 300 milhões e como um produto que vai ficar aí marcado e perene no Brasil. E como toda novidade, alguns ficarão pelo caminho, né? Por causa de suas decisões. Só uma pequena parte aqui, né? Nessa questão do cap. Entenda o seguinte, o regulador ele está numa vibe de inovação. Você tem que inovar, é um produto novo e, portanto, tem um aprendizado e algumas coisas acontecerão por tentativas e erros. O ponto fundamental para mim é que isso seja feito na esfera de quem entende desse negócio e para não correr o risco de daqui a pouco um deputado federal levantar a mão e dizer que precisa botar um cap. Entendeu? Porque é aí que a merda vem. Muito bom. Pessoal, obrigado pela nossa audiência aqui, obrigado pela participação. Eu acho que, né, vamos para a próxima sessão.